eu percebi que eu tenho que parar. E realmente a minha filha ainda falou assim, talvez as pessoas realmente teriam repensado na atitude delas, o que queria estar em risco com aquela. Então hoje eu tô indo, acho que para fazer a medição do dente, do implante. Então, pessoal, final de semana, mais uma vez, assim, eu tava um tanto ansiosa, meu marido ainda. Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje tô aqui, ó, de cara inchada, cedinho. Vai ser uma semana bem corrida para nós. Hoje mesmo eu tenho que fazer esse bolo, outro. A gente vai entregar. Eu tenho dentista no centro de Boston, lá na Harvard. E ainda à tarde a gente tem mais um compromisso, que é na questão da nossa documentação. Então, acompanha aí que eu vou fazer um resumo também do final de semana, que a gente começou a liberar algumas coisas na casa. E aí eu vou contando um pouquinho aqui para vocês. Bom, pessoal, como vocês viram no último vídeo, no meio da semana eu fui na igreja e quando eu cheguei lá, a pregação do pastor é sobre, não lembro bem o número do versículo da Bíblia, mas era sobre Mateus, eu não sei se está no 5 ou no 6, e eu sei que começa ali no 19, 20, alguma coisa, que era aquela palavra que fala sobre não se preocupar com amanhã. Tava um grupo menor, porque era meio de semana, foi muito bom, né, ter ido. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando sobre a pregação, né, que não se preocupar com amanhã e mais o que o pastor havia na pregação falado, né. Só que às vezes, na percepção humana da gente, a gente pensa, mas como que eu não vou preocupar? Tá tudo errado, digamos assim, né? Tive aquele momento, assim, de intimidade minha com Deus antes de deitar, falando com Ele que se eu olhasse, né? O meu imóvel que estava no Brasil tinha sido vendido, tinha desvendido, eu dei 30 dias para vender para que eu pudesse devolver o arras para a pessoa e conforme o contrato ela não ser multada, estaria acabando agora essa semana. A dona da casa, que a gente só iria falar para ela que nós iríamos sair ali no início de setembro, ela simplesmente acabou entrando em contato com a minha filha, dizendo que iria subir o aluguel. E aí foi a hora que a minha filha chegou em casa, a gente conversou e eu falei, cara, isso é mais ou menos, eu acho que é a porta se fechando para que se a gente estava com medo de tomar a decisão, eu falei assim, Deus nos colocou em xeque, ou faz ou desiste. Então, de certa forma, a gente pegou e disse, vamos aproveitar o gancho e vamos falar que saiu.
Mas se tu olhar pela outra percepção, eu avisei a dona da casa aqui que eu tô saindo, mas eu não tenho casa ainda lá, porque lá as coisas acontecem assim para a questão de aluguel muito rápido. Eles, tipo, agora eles estão abertos, como eles falam, né? Now, que é agora, ou no máximo tem alguma coisa em setembro. Então, de certa forma, eu olhava, tudo tava tipo, eu avisei a dona, é o processo de venda do Brasil, tinha dado para trás. Então, eu comentei com Deus como que, de certa forma, eu vou estar, não me preocupar se as coisas estão andando, mas tem coisas que eu preciso que esteja mais concreta e eu não estou conseguindo ver, na percepção humana, eu não estou conseguindo ver isso. E aí, quando foi no outro dia de manhã, eu entrei, eu vou até citar nome, porque às vezes a gente não fala o nome de coisas ou experiências ruins que a gente tem, mas eu acho que o que é bom a gente tem que falar sim, dar como é que é, como fala, dar nome aos bois. Eu entrei porque naquela semana, como eu também comentei aqui, o dono da imobiliária, que não sabia nada do que estava acontecendo, o Felipe, tinha me chamado para saber exatamente qual era a situação de tudo. E aí foi que, quando eu deitei, estava questionando, conversando com Deus na minha intimidade. E aí eu fui e falei com ele no outro dia de manhã, Felipe, sabe uma coisa que eu percebo? É que às vezes, quando a gente dá a chance para as pessoas, tenta ser bom, as pessoas confundem consideração e bondade com a pessoa ser tola. E eu falei, porque eu, na verdade, eu não tinha nem que estar preocupada, porque a única pessoa que está bem segurada no contrato sou eu. Então, talvez, se lá no início, quase 30 dias atrás, quando eles vieram me falar que estariam desistindo do contrato de compra, eu tivesse dito, bom, então faça-se cumprir o contrato. Talvez as pessoas realmente teriam repensado na atitude delas, o que queria estar em risco com aquela atitude delas. Então eu peguei e disse para ele. Então, assim, tudo o que eu poderia, o corretor um dia antes tinha me mandado mensagem, fazendo assim, tentando vender para outra pessoa, mas por valores assim que, tipo, eu já tinha recebido oferta de valores superiores e eu tinha dito não. E eu falei, não, e ele botou, por favor, me ajuda. Eu falei, eu estou ajudando, porque há 30 dias atrás eu já poderia ter dito, cumpra-se o contrato, eu estou deixando vocês colocar outro cliente para que saia a pessoa do contrato sem ser lesada, só que de certa forma eu não vou me afundar por causa que a pessoa não pensou que a hora que ela assinou o contrato ela tinha um compromisso. Então eu falei assim pro Felipe, Felipe, então assim, ontem eu disse para ele que tudo que eu podia ajudar, eu estava ajudando, mas que isso tudo finalizava essa semana. E o prazo já estava curto e a minha paciência também. Porque eu vejo assim que muitas vezes a gente considera as pessoas e elas confundem essa situação toda. Mas enfim, eu disse para ele, porque na verdade o casal desistiu, mas eles tinham aprovação de 2 bancos e a última hipótese era eles solicitar o distrato e arcar com as consequências do contrato, onde previa perda do arras e mais multa. E era o que eu estava tentando evitar que acontecesse com eles, mas desde que entrasse outro cliente no lugar, o que não estava acontecendo porque eu estava correndo, mas eu não via muito da outra parte. Enfim, eu fui e falei para ele, eu acho que como agora tu tá, que era o dono da imobiliária, por dentro da situação, fala com o casal que as opções são essa, né? Escolher um dos bancos ou assinar o distrato e arcar com as consequências. Dito e feito, ele foi, falou, o que que deu? O casal resolveu voltar e o meu imóvel foi vendido. Então aí, solucionado. Então, nessa situação, a questão do imóvel foi finalizada, mas eu ainda tô com a situação que eu já avisei a dona, mas eu não achei até agora imóvel lá. Tava no final de semana, quando a gente tava agora já meio que liberando, porque eu sou o tipo de pessoa, eu comecei a fazer algumas coisinhas que eu vou deixar para vocês, mas eu sou o tipo de pessoa que eu preciso primeiro organizar tudo para depois eu começar a fazer, encaixotar ou colocar fora. Então, eu mais fiz limpeza e coloquei coisas fora que realmente não tinha como
vamos dizer, sabe, que a gente vai guardando e vê que não tem como reaproveitar. E comecei a separar. Sábado que vem a gente pretende fazer o que eles chamam aqui nos Estados Unidos de yard sale, que é venda de jardim. A gente abre a casa, não vai ser no jardim, vai ser aqui dentro mesmo. E vai colocar à venda as nossas coisas. Então eu já separei algumas coisas e durante essa semana eu vou separar mais. Mas lembrando que essa semana para mim tá super corrida. Eu tô fazendo, na verdade, há um ano e pouco atrás, eu fiz um tratamento de canal numa das universidades, que não foi a boa, que deu problema, a coroa caiu, eu acho que ele nunca ficou bom, o dente. E aí eu fui na Harvard, que eu, 5, 6 anos, eu tinha feito um canal muito bom, perfeito, e eu voltei lá, e aí eu tô fazendo um canal, eu tô fazendo um implante também. Então eu já conversei com a moça, né, a dentista, que eu preciso finalizar. Então hoje eu tô indo, acho que para fazer a medição do dente, do implante. Aí amanhã eu vou para pessoa, porque é tudo separado, né? Eu vou para pessoa do canal para ela colocar, porque eu decidi que eu não vou mais mexer, que eu quero, porque como eu caiu a coroa, mas eu consegui salvar ela. Então eu pedi que eles coloquem a cola permanente. Então, pessoal, final de semana, mais uma vez, assim, eu tava um tanto ansiosa, meu marido ainda falou assim para mim, ai, tu tá muito agitada, mas é que realmente dentro da percepção, visão humana, eu fico tipo assim, tá andando, mas tem muita coisa que eu ainda preciso organizar. Ao ponto que eu tava assim, a minha filha Vitória falou, mãe, sabe que uma das coisas que não deu certo da gente ir pro Brasil é porque a gente tinha plano A, B, C, e às vezes as pessoas falam, é só vir. Não, não é bem assim. A gente está há 12 anos aqui, a gente já tem uma estrutura de vida, a gente tem uma criança que nasceu aqui, tem um diagnóstico, que recebe tratamento. Então, realmente, na hora da gente resolver fazer essa troca, a gente, no mínimo, não precisa chegar no mesmo ponto no Brasil, mas precisaria entender que teria uma estabilidade para começar, coisa que quando eu já falei anteriormente, a gente foi ver a sala onde a gente tinha comprado para fazer a nossa empresa, não daria para colocar nosso business lá. Então, assim, hoje, quando a gente se pega na situação de, novamente, eu cheguei ao ponto de pensar, porque eu estava vendo lá os aluguéis e só tinha para agora e coisa, e tinha alguns lugares que eu tinha gostado, e eu, para garantir, ter a certeza que eu estaria no controle de tudo, eu pensei em pagar o mês de setembro, e não é valores baixos, é uma média de aluguel de $3.000, pagar o aluguel de setembro para garantir, sem estar lá, ou seja, pagar um mês para uma casa vazia. Até que meu marido falou assim, ai, tu tá muito agitada, tu tá muito ansiosa, e eu falei, cara, eu queria um pouco da tua calma ou um tanto da tua fé. E aí eu disse, vai ver, eu tô errada mesmo, mas aquilo me levou a repensar que realmente talvez eu tô errada. Porque se Deus estava direcionando tudo, Ele sabia das nossas necessidades e das nossas vontades, né? Os desejos que a gente tem, e de alguma forma Ele vai suprir isso. E aí, apesar de eu ter passado o final de semana agitado, ontem eu acordei e disse, olha, eu tive um sonho que eu tava lá, e ainda comentei assim, tô bem, eu acho que depois que deu ontem que eu parei para repensar em tudo, eu percebi que eu tenho que parar. E realmente a minha filha ainda falou assim, mãe, a gente quando foi ir para o Brasil tinha o plano A, B, C e não conseguiu. Com certeza o que Deus quer é que a gente entregue, que a gente deixe que Ele conduza tudo isso. E aí eu me peguei naquele ponto, pô, eu de novo tentando fazer algo para eu estar no domínio ao ponto de eu pagar um mês de aluguel, precisando do dinheiro, para garantir que eu estava tudo no meu controle. Aí eu falei, quer saber, vou deixar e as coisas vão acontecer. Com certeza, agora em setembro vai aparecer algo legal, para outubro a gente vai conseguir fechar e em última hipótese, o que a minha filha falou, a gente vai, fica em Airbnb até se organizar. Então, foi isso que a gente decidiu que vai fazer nesse período. O prazo tá curto, agora durante a semana eu vou mexer mais, como eu falei, eu dei uma limpada, uma organizada, comecei. Sábado a gente quer fazer essa venda de jardim
E aí a gente está liberando, já se deu início e o resto Deus vai abrindo conforme a gente vai dando o passo ou subindo o degrau. Então vamos ver aí tudo as coisas para a gente ir organizando e fazendo, vamos com calma. Então me acompanha aí, que como eu falei, hoje eu tenho esses 2 bolos que nós vamos entregar para um escritório da advocacia que está até cuidando do meu processo, são as quantas pessoas fazer esse e um outro maior. E aí depois eu vou no dentista e depois eu vou ver a nossa documentação que a gente está com horário agendado. Vou mostrar um pouquinho disso tudo, então acompanha aí. Esse aqui, pessoal, é o outro. E aí ele é só bolo de corte mesmo, então eu só vou cobrir ele. Esse aqui não é decorado, é o que a gente chama de bolo de corte. Essa semana é uma semana que pra mim vai voar. Eu tenho, como eu falei, dentista hoje, dentista amanhã. Hoje é dia que eu saio de manhã, só volto de tarde. Pra mim vai ser voando. Fica assim, eu vou só limpar agora, subir, tomar um banho e aí, a hora que eu estiver saindo, eu volto com vocês. Ei, gente, mudança de plano. Aí, na verdade, eu ia lá levar o bolo com o Maurício, aí depois eu ia pro dentista e que supostamente hoje eu iria escanear, né, Vitória? Uhum. Fazer um CT. Escanear para fazer o dente do implante. Aí acabou que ela disse que... O que foi, Vitória, que aconteceu? Marcaram um apontamento errado. O scanner que tu precisa fazer não é o CT, é um outro. Pois então. E aí ela disse pra mim ir, porque eu tenho que fazer tipo uma mini cirurgia, né, Vitória? Que é enxerto, tirar pedaços daqui pra fazer a minha retração, que eu também tenho isso. Como diz a Vitória, na próxima vida eu tenho que casar com dentista, porque eu gasto muito com dentista. E aí ela disse, se a tua mãe chegar até agora, ela disse 10h15, eu acho que nós vamos chegar às 10h30, né, Vitória? 10h40. Eita, pior ainda. Mas ela mudou, ela deixou chegar 10h30. 10h30, então nós vamos chegar 10 minutos atrasado. Aí ela vai fazer isso pra mim hoje, então essa semana com certeza a minha boca vai pro brecha. Que provavelmente são 3 dentes pra fazer enxerto aqui, tirar pedaços, vai machucar bastante. Tô com medo, tenho ansiedade. Eu normalmente, ela já me deu até um ansiolítico que eu tinha, porque eu tenho bastante ansiedade para a questão de dentista. Essa semana, assim, ela tá corrida para mim, como eu já falei. Já me custou uma unha que caiu, alguns roxos nos braços e nas pernas, porque quando eu tô muito ansiosa, eu fico cheia, fico que é um dálmata, né, Vitória? Sai manchinha roxa por todo o corpo, mas... Eu falo, a minha vida é uma adrenalina só. É só com emoção. Nada na minha vida é sem emoção. E olha que eu não pedi com emoção. Bom, pessoal, como vocês podem ver, a gente já tá chegando aqui no centro de Boston, bem o local das universidades, tá aqui, que é a Universidade de Artes que tem aqui na frente, né, Vitória? Aí a Universidade Harvard, da parte dentista, é logo em seguida. Ensina direito ao Museu de Artes. É, um Museu de Artes também. Então, assim, a minha intenção era mostrar um pouquinho da parte da tarde para vocês, de que
eu ia lá fazer a nossa, que seria a nossa carteira de identidade do Brasil, mas é o social daqui dos Estados Unidos, que a gente tem horário agendado para agora à tarde, para fazer a nossa documentação americana, glória a Deus. Mas, como mudanças de planos aconteceu, o procedimento que eu ia fazer no dentista, que era o scanner de 15 minutos, passou para uma pequena cirurgia. Eu acredito que eu vou estar com a boca anestesiada, machucada, então não vou poder almoçar. Então eu vou me despedir de vocês, que eu tô quase chegando. Daqui a quantos minutos, Vitória? 4 minutos eu tô chegando no dentista. Bom, então como eu falei, chegando lá a Vitória não vai me largar, ela vai me jogar na frente, porque a dentista acabou de ligar perguntando se a gente tá chegando. Tinha dado a hora de 10h30 para nós chegar, nós vamos chegar 10h41. Então eu vou me despedir, porque o que eu vou fazer realmente é algo que para mim não é legal. Eu tenho pânico de dentista, a minha pressão sobe. E eu acho que ela já fez isso proposital, né, Vitória? Nem pensa, só Nem vem. pensa, só vem. Então eu vou dando um tchau, vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo, atualizando de tudo como tá sendo. Lembrando, né, que a minha vida é com adrenalina e corrida. Não pedi isso para Deus, mas é isso que eu tô tendo. É o que temos, né, Vitória? É muita emoção. É com emoção. Beijo, até um próximo vídeo.